Olá, vamos continuar a nossa discussão da introdução que Ralph Miliband apresenta em seu livro O Estado na Sociedade Capitalista. Discutimos em vídeo anterior que Miliband está procurando compreender o Estado nas suas manifestações contemporâneas, sobretudo em razão de duas insuficiências. A primeira delas, aquelas que conduziram a discussão do Estado para a perspectiva do pluralismo. E, nesta perspectiva, todos os grupos de interesse conseguiriam fazer valer as suas demandas no interior do aparato de Estado. E a segunda perspectiva, que abraça Miliband, é a perspectiva marxista. No entanto, ele reconhece que os estudos marxistas a respeito do Estado são também bastante limitados, uma vez que ficaram presos, em geral, à ideia de que o Estado é um instrumento do qual se vale a classe dominante para fazer valer os seus interesses de classe. Para fazer a problematização do Estado na sociedade contemporânea, Miliband vai fazer um recorte no seu estudo. Ele não está preocupado em compreender o Estado em geral, e sim o Estado nos países capitalistas avançados. Isto vai conduzi-lo a construir uma determinada tipologia de investigação, uma tipologia bastante weberiana, próxima ou idêntica a um tipo ideal weberiano, no qual você seleciona, na realidade, certos traços pertencentes ou pertinentes ao objeto que quer investigar e vai fazer, ao longo do estudo, com que os elementos de conexão causal destas dimensões selecionadas compareçam e mostrem a sua efetividade para o desenvolvimento do próprio objeto que está sendo analisado. A esta tarefa, Miliband se dedicará no item 2 da sua introdução a este livro, O Estado na Sociedade Capitalista. Nesse sentido, de construir uma tipologia para a investigação, dirá Miliband: os países considerados possuem em comum duas características decisivas, e os países considerados são aqueles que integram o leque do capitalismo mais avançado naquele período em que está realizando o seu estudo. Os países considerados possuem em comum duas características decisivas. São todos países altamente industrializados e a maior parte dos seus meios de atividade econômica está sob propriedade e controle privados. É lógico que estas duas características poderiam ser encontradas em outros países que estavam começando a ter também o seu desenvolvimento industrial. No entanto, Miliband está pegando estes dois elementos considerando que eles já se encontram de forma bastante amadurecida em um determinado leque de países, e não em todos os países. Dirá ele que tal combinação de características é que faz deles países capitalistas avançados e os distingue radicalmente de países subindustrializados. Ele insere, por exemplo, dentro destes países subindustrializados naquele período, a Índia, o Brasil e também a Nigéria. Muito embora, reconheça ele, nestes últimos países, os meios de atividade econômica estejam predominantemente sobre propriedade e controle privados. Embora exista capitalismo no Brasil, embora exista propriedade privada que acompanhe o desenvolvimento do capitalismo, ele entende que, no caso brasileiro, por exemplo, não havia ainda as condições para definir o país como parte integrante de um capitalismo avançado, ou de um capitalismo moderno,
no sentido que ele está procurando analisar em seu estudo para problematizar o Estado. Prossegue Miliband observando que o critério para a distinção é o nível de atividade econômica combinado com o modo de organização econômica. Vejam, pois, que ele está fazendo um recorte para construir o seu objeto de análise, para construir a sua investigação. Para Miliband, o capitalismo avançado impôs muitas uniformidades fundamentais. E estas uniformidades, elas estão, sobretudo, no plano econômico, ainda que se possam verificar também uniformidades no plano social e no plano político. No plano social, será fundamentalmente o desenho de políticas públicas e sociais, a construção daquele estado de bem-estar social, e no plano político seria a existência de estruturas democráticas fortemente enraizadas e aceitas pelas classes sociais de cada país. Para ele, portanto, trata-se de sociedades que possuem uma base econômica ampla, complexa, altamente integrada e tecnologicamente avançada, em que a produção industrial corresponde, de longe, à maior parte do produto nacional bruto e cuja agricultura constitui uma área relativamente pequena da atividade econômica. São, portanto, países altamente industrializados. São ainda sociedades em que a parte principal da atividade econômica é realizada à base da propriedade e do controle privados sobre os meios de tal atividade, o que é um elemento normal, uma vez que é impossível ter o desenvolvimento do capitalismo sem a existência da propriedade privada. Para Miliband, os países capitalistas avançados, ou que ele está considerando naquele período que são os países capitalistas avançados, possuem um setor público, às vezes substancial, por meio do qual o Estado possui e administra uma ampla rede de indústrias e serviços em geral, mas não exclusivamente de tipo infraestrutural. É lógico que ele está fazendo referência aqui à forte participação do Estado nas economias destes países no período do pós-guerra. O Estado possui e administra uma ampla rede de indústrias e serviços, em geral, mas não exclusivamente de tipo infraestrutural, e que é de enorme importância para a sua vida econômica. Além disso, prossegue ele, o Estado desempenha em todas as economias capitalistas um crescente papel econômico através da regulamentação, controle, coordenação e planejamento. Simultaneamente, observará Miliband, o Estado é o maior consumidor do setor privado e algumas das maiores indústrias não poderiam sobreviver no setor privado sem o consumo estatal e sem os créditos, subsídios e benefícios por ele dispensados. Observem aqui que o Estado ele não está apenas ali como força para garantir a ordem, ou então a presença de uma instância que tem no Exército seu elemento central. Miliband está configurando, está apontando também para características que marcam o Estado na fase monopólica do capital. Lembremos que vários autores apontarão no sentido de que, na sociedade capitalista avançada, o Estado passou a cumprir novas funções. Encontraremos leitura deste teor, seja em Ernest Mandel, no livro Capitalismo Tardio, ou então nos
textos de Nikos Poulantzas. Todos eles, assim como Paul Baran e Suisse, todos eles reconhecem que o capitalismo do século XX entrou na fase monopólica e que, dentro dessa fase monopólica, o Estado passou a ter uma importância fundamental para o funcionamento da economia e para que a acumulação continue a se processar. Miliband observa que tal intervenção do Estado em todos os aspectos da vida econômica não constitui nada de novo na história do capitalismo. Ao contrário, a intervenção estatal presidiu o seu nascimento, ou pelo menos guiou e ajudou os primeiros passos do capitalismo. Basta termos como referência aqui o capítulo 24 do Capital, a respeito da acumulação primitiva, momento no qual Marx vai demonstrar como que o Estado foi fundamental para permitir a acumulação inicial de capital, que criava as bases para o desenvolvimento da manufatura e, posteriormente, da grande indústria. O Estado, dirá Miliband, jamais deixou de ter importância vital nas atividades do capitalismo. No entanto, a escala e a difusão da intervenção do Estado no capitalismo contemporâneo são, hoje, incomensuravelmente maiores do que em qualquer outra época e continuarão a crescer. E o mesmo se aplica para a ampla rede de serviços sociais em relação aos quais o Estado assumiu responsabilidade direta ou indireta naquelas sociedades. Aqui se está se referindo à construção das políticas públicas sociais, das políticas sociais públicas e o desenvolvimento de aqueles modelos de Estado-providência ou de welfare state, dependendo o caso. Ainda que este capitalismo ele tenha se reconfigurado e tenha ampliado o setor de serviços na economia, Miliband tem o grande mérito de não entrar na história ou de não partilhar da história de que as transformações ocorridas no interior do capitalismo, assim como as transformações ocorridas no âmbito do Estado, conduziram à formação de uma sociedade pós-industrial. Ele é vamos dizer assim, que Miliband está numa posição oposta a esta ideia do pós-industrialismo ou, então, da sociedade programada ou qualquer outro nome que se queira dar à sociedade capitalista. Ele reconhece que o setor público passou a desempenhar um papel importantíssimo na nova configuração societal do capitalismo na segunda metade do século XX. A importância do setor público e da intervenção estatal na vida econômica constitui uma das razões, em geral, apontadas recentemente em defesa da tese de que o capitalismo se tornou um termo impróprio para o sistema econômico existente naqueles países, o que é um grande engano. Ao lado da crescente e contínua separação entre a propriedade da empresa capitalista e sua administração, tem sido equivocadamente argumentado, diz Miliband, que a intervenção pública transformou de modo radical o capitalismo ruim de antigamente. Aqueles países, de acordo com estas leituras pós-industrialistas, que Miliband refuta, aqueles países transformaram-se em sociedades pós-capitalistas, de tipo diferente daquele que eram no passado, ou mesmo ainda durante a Segunda Guerra Mundial. Essa teoria do pós-capitalismo foi bastante presente
naqueles anos 70, seja na sociologia francesa com Alain Touraine, mas também na sociologia norte-americana, através de autores como Lipset. No entanto, Miliband vai dizer que estas teses são equivocadas. Tal crença constitui um elemento fundamental, na verdade, da concepção pluralista das sociedades ocidentais. Nesta concepção pluralista, o sistema econômico passou a ser administrado de maneira diferente. E esta maneira diferente é a presença mais intensa dos gerentes, substituindo aquela antiga figura do capitalista. No entanto, isso não quer dizer que se constituiu uma nova classe social, e muito menos que o capitalista tenha desaparecido. No entanto, porém, na medida em que essas transformações foram ocorrendo, os autores ficaram presos às dimensões mais aparentes dessas transformações. Daí acreditarem que a sociedade estava entrando em uma fase pós-industrialista. Outros nomes que aparecerão será, por exemplo, de sociedade programada ou de sociedade tecnocrática. Miliband está refutando todas estas denominações, porque para ele, por mais que esta sociedade tenha se transformado, ela continua a ser, na essência, a sociedade capitalista, só que com outra configuração. Prossegue ele, observando que esta nova perspectiva para abordar a sociedade, ela não é também uma perspectiva inocente. Foi resultado de uma tentativa contínua de colocar à margem aquelas análises de extração, seja do terreno marxiano, seja do terreno marxista. Dirá Miliband, a necessidade de abolir o capitalismo, em consequência, desapareceu para estes autores. Se esse capitalismo mudou, se esse capitalismo se tornou mais democrático, mais pluralista, não tem por que tentar superar a sociedade capitalista. Trata-se apenas de aprimorar a sociedade capitalista. O problema central da política, de acordo com estas análises que se apoiaram no referencial do pós-industrialismo, ou mesmo de um pós-capitalismo, mas no sentido de que aquele capitalismo do século XIX estava morto e a sociedade havia finalmente atingido seu patamar de bem-estar geral para todos e de democracia para todos, o problema central da política, de acordo com essas análises, dirá Miliband, não gira mais, como afirma Lipset, em torno das mudanças necessárias para modificar ou destruir o capitalismo e suas instituições. O problema central consiste, antes, nas condições sociais e políticas da sociedade burocratizada. Ou ainda, como escreve o próprio Lipset, os problemas políticos fundamentais da Revolução Industrial já foram solucionados. Os operários obtiveram cidadania industrial e política. Os conservadores aceitaram o estado do bem-estar e a esquerda democrática reconheceu que um aumento do poder global do Estado acarretava um perigo maior para a liberdade do que soluções para os problemas econômicos. Por outras palavras, diante do que ocorreu na Rússia pós-revolucionária, com a constituição da União Soviética, a classe trabalhadora percebeu que é melhor trabalhar dentro das estruturas capitalistas do que dentro de estados fechados, como era o caso da União Soviética. Mas esta era a leitura proposta por Lipset, com a qual Miliband não concorda. Em outras palavras, conclui ele, abaixo Marx e viva Weber, uma vez que Weber foi um dos autores que bastante trabalhou no sentido de pensar a tendência das sociedades contemporâneas em se burocratizarem cada vez mais, em trabalharem num plano de racionalidade cada vez mais burocrática.
A mesma crença na transformação radical da sociedade capitalista serviu ainda para apoiar o argumento de que a divisão do mundo realmente fundamental é aquela entre sociedades industrializadas e subindustrializadas. Portanto, a discussão muda de eixo. E, ao mudar de eixo, se tenta pensar não como se caminha para a superação das estruturas de classes da sociedade capitalista, e sim como as classes podem se adequar no interior da sociedade capitalista. Portanto, as teorias pós-industrialistas, elas não são inocentes. Sob o seu manto de modernidade, na verdade, elas estão escondendo uma ideologia, que é a ideologia de manutenção da sociedade capitalista. Mas, dirá Miliband, não obstante a existência de um setor público bastante amplo, trata-se de sociedades em que a maior parte da atividade econômica é ainda dominada pela propriedade e empresas privadas. Em nenhuma delas, o Estado possui mais do que uma parte subsidiária dos meios de produção. A intervenção, a regulamentação e o controle do Estado na vida econômica, por mais importantes que possam ser, não afetaram o mecanismo da empresa capitalista da maneira sugerida pelos teóricos pós-capitalistas. Continuam a ser, em todos os aspectos essenciais, uma sociedade capitalista. Apesar das transformações que tenham sofrido, estas sociedades são autenticamente sociedades capitalistas. Esta reflexão de Miliband é extremamente atual, sobretudo porque hoje pouco se problematiza o capitalismo por se considerar que entramos na pós-modernidade e que esta pós-modernidade rompeu com todos os parâmetros que configuravam as sociedades no século XIX. Daí que nestes estudos contemporâneos não compareçam mais à questão das classes, mas tão somente de grupos, as discussões da identidade, as discussões sobre raça, as discussões de transversalidade, entre outros temas que têm pululado nos diversos congressos de sociologia. Miliband observa que o capitalismo avançado ele é marcado por uma dominação crescente de setores-chave. A sua vida industrial, financeira e comercial, ela se ampliou e se direcionou para a existência não mais de pequenas empresas ou de empresas medianas, mas sim de firmas gigantescas. Isto é uma das características do capitalismo monopolista, ou da fase monopólica do capital. Existem, neste sentido, todas as razões para supor, diz Miliband, que tal dominação das economias capitalistas pelas empresas gigantes se tornará ainda mais acentuada nos próximos anos, sendo verdade que a intervenção do Estado contribui ela própria, direta ou indiretamente, para acelerar tal processo. E esta análise de tendência se realizou. Hoje falamos, por exemplo, de corporações transnacionais, que seguramente têm uma dimensão muito mais ampla do que aquela que possuíam as empresas no período em que Miliband está desenvolvendo o seu estudo. Ainda em 1848, observará Miliband, Marx e Engels observaram no Manifesto Comunista os impulsos internacionais implacáveis do capitalismo e o seu desprezo compulsivo pelas fronteiras nacionais. Tal fato assumiu hoje dimensões totalmente novas, pois um outro traço importante do capitalismo contemporâneo é que um número crescente das maiores firmas no mundo capitalista passa a assumir um caráter transnacional, cada vez mais pronunciado em termos de propriedade e administração.
Simultaneamente, este processo, dirá Miliband, está ocorrendo também fora dos Estados Unidos. Ele está percorrendo o continente europeu. Estão surgindo na Europa ocidental novos e formidáveis complexos capitalistas cujo caráter transnacional traz enormes implicações, não apenas em termos econômicos, mas também políticos. Nesse sentido, qualquer tentativa de superar na análise a ideia do capitalismo, ou então de negar a existência do capitalismo, são análises equivocadas dentro daquela configuração na qual o capitalismo está hoje, e não a ideia de que este Estado se tornou plural, uma vez que o capitalismo ele desapareceu. Não é de estranhar também que nos textos mais recentes pouco aparece a palavra capitalismo. Se fala mais em modernidade, em hipermodernidade, em sociedade em rede, mas não se fala diretamente em capitalismo, que é o desdobramento de toda esta tendência que veio se desenvolvendo a partir dos anos 60 e se aprofundou a partir dos anos 70. Independente destas análises que procuram negar a existência do capitalismo, ou então apresentar a sociedade como uma sociedade pluralista, dirá Miliband, o capitalismo avançado é ainda internacional. Domina hoje a grande empresa capitalista, que está implantada nas áreas subindustrializadas do mundo. A conquista da independência política formal por parte dessas vastas zonas de exploração, ao lado de movimentos revolucionários em muitas delas, fez com que a preservação e a ampliação daqueles interesses capitalistas se tornassem mais dispendiosas e mais precárias do que no passado, mas de modo nenhum apontaram para uma superação do capitalismo ou para o declínio do capitalismo. E com estas considerações, Miliband encerra o item 2 desta parte introdutória. Tem ainda uma terceira parte, e esta terceira parte da introdução deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado, espero também que vocês tenham interesse em acompanhar essas discussões, encaminhem suas considerações, como sempre, positivas ou negativas, e continuemos aqui em nosso trabalho de difundir textos clássicos, favorecendo, assim, a formação da nova geração de estudantes. Até uma próxima.